Olá, bem-vindo à Ficção, eu sou a Vlange e hoje a gente vai falar sobre heróis ou não tão heróis assim. Antes de tudo, se você quiser se aprofundar no assunto arquétipo herói, você vê mais vídeos sobre a jornada do herói, mas se você não assistir, você vai entender esse vídeo mesmo assim. No início da literatura, os escritores contavam histórias sobre grandes heróis que lutavam contra monstros e salvavam o mundo. E esses heróis eram os protagonistas das histórias, ou seja, eram os personagens principais. Então até hoje a gente chama os personagens principais de herói. E basicamente a estrutura de uma história é o herói que entra numa aventura, em busca de um objetivo que vai de alguma forma ajudá-lo ou ajudar as pessoas que ele ama, que ele gosta, as pessoas que o rodeiam. E esse objetivo que o herói busca, ele é chamado de elixir na jornada do herói. E como você deve perceber na maioria das histórias que você lê ou assiste na televisão, o herói convencional, ele no final da história consegue consegue alcançar e conquistar aquele elixir. Mas existem heróis que não conseguem conquistar o elixir, e esses a gente chama de heróis trágicos. E por que eles não conseguem o elixir? Porque eles têm uma amartia. Quem leu A Culpa das Estrelas deve saber do que eu tô falando, mais ou menos. Amartia é uma palavra grega que significa uma falha fatal, como na Culpa das Estrelas ela fala. Ou seja, é a característica negativa dos heróis trágicos que faz com que eles não consigam conquistar o elixir. A partir dessa falha, o herói trágico vai cometer um grande erro que vai impedir ele de conquistar o elixir. O herói trágico ele era muito comum na antiguidade, no Império Greco-Romano, e o gênero das histórias com o herói trágico se chamava tragédia, e na verdade o nome herói trágico vem de tragédia. E na Grécia Antiga tinha essa divisão de tragédia e comédia, e a comédia no caso não é o significado atual de comédia, que a história engraçada não era isso. A comédia eram as histórias felizes com heróis convencionais que conseguiam seu elixir. Ou seja, eram histórias mais leves do que as tragédias e elas eram mais populares. As tragédias eram mais cult. Mas hoje em dia a gente não tem mais essa divisão. A gente tem tipo uma orgia de gêneros literários. É tudo junto e misturado. O exemplo de tragédia grega é Édipo, rei do Sófocles. Édipo é um rei, que assumiu o trono depois da morte do antigo rei Laio e casou com a rainha que tinha sido esposa do Laio. E o enredo da história é o Édipo, depois de alguns anos, desse acontecimento, é o Édipo tendo que descobrir quem foi o assassino do Laio para poder restaurar a paz no reino, punindo o assassino, porque alguma coisa relacionada a esse assassinato tá causando um mal-estar no reino, tá causando várias tragédias lá, e aí o Édipo tem que punir o assassino e tal. Então, punir o assassino é o objetivo do Édipo e é o elixir dele, porque isso vai trazer a paz pro reino. E elixir é justamente uma coisa que cura, Só que aí tem mil tretas e o Édipo descobre que, na verdade, foi ele que matou o Laio e que, na verdade, o Laio era pai dele. Então, que, na verdade, a ex-esposa do Laio, que é a atual esposa dele, é, na verdade, mãe dele. Daí que vem a teoria do complexo de Édipo. E no final, o Édipo diz que foi cego de não ter visto essa verdade que estava na cara dele. Aí ele fura os próprios olhos e vai se isolar nas montanhas lá, deixa o reino. E aí não tem elixir, porque apesar dele ter punido o assassino, era ele próprio que estava causando mal pro reino. E no final, só acontece coisa ruim pra ele e pro reino. Então o Édipo é um herói trágico e a amartia dele eu diria que é a teimosia dele, porque ele tinha uma relutância em não acreditar nos dois profetas que disseram exatamente que o destino dele era matar o pai e casar com a mãe. Um exemplo mais atual de herói trágico que eu falei no vídeo de Jornada do Herói é o Ned Stark, das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele queria lá descobrir as tretas de King's Landing e dar o trono pra quem tinha o direito, mas essa honra dele, esse negócio de querer ser todo certinho a qualquer custo, acabou sendo a amartia dele. E agora, finalmente, vamos falar do anti-herói. O anti-herói, assim como o herói convencional, ele pode conseguir o elixir no final da história. E isso é o que difere ele do herói trágico. Mas, se o anti-herói não conseguir o elixir, aí ele vai ser um anti-herói e herói trágico ao mesmo tempo. E aí ele se chamaria anti-herói trágico? Não sei. Enquanto o herói convencional é aquele cara altruísta, aquele cara bom moço, que você olha e fala, esse cara é do bem. O anti-herói não é tão bonzinho. Muitas vezes o anti-herói, ele tá querendo o objetivo certo, mas pelos motivos errados. Ou então com um método errado, naquela de que os fins justificam os meios. Ele quase sempre coloca os objetivos dele acima dos objetivos dos outros personagens. Ele é malandrinho, ele pode enganar os outros, pode inclusive mudar de lado em algum momento da história. Eu acho que o exemplo mais citado, talvez, de anti-herói seja o Jack Sparrow do Piratas do Caribe. Enquanto o Will é o herói convencional, o Jack é o anti-herói. Eu diria que você tem dois tipos de anti-herói. Você tem esse herói malandrinho e tal, que não precisa necessariamente ser o protagonista, já que se a gente considerar
que cada personagem é o herói da sua própria história. E o outro tipo seria o protagonista, que é o vilão. E ele pode ser considerado vilão porque o antagonista, que é quem deveria ser o vilão, na verdade é o herói, é o bom moço, é o herói convencional, né? Não pelo papel que ele ocupa na história, porque ele não é o protagonista, ele é o antagonista, mas pelo padrão de personagem dele, pelas características da personalidade dele e do que ele faz, dos objetivos dele na história. Um exemplo, pra descomplicar um pouquinho essa confusãozinha, é o Light Yagami, ou Raito Yagami em japonês, que eu não gosto, do anime Death Note. O Light é o protagonista e o antagonista é o L, porque o L é o personagem que se apresenta como o principal inimigo do protagonista, o principal obstáculo dele. Mas o Light não tem características de herói, ele tem a personalidade e os objetivos de um vilão. E o L tem todas as características de herói, ele é o detetive que quer pegar o criminoso para poder manter a ordem. E o criminoso, no caso, é o Light. Então, resumindo, o herói trágico é o que não consegue o Elixir por causa de uma amartia, mas isso não impede que ele tenha características de bom moço. E o anti-herói é o que não tem características de bom moço, mas isso não impede que ele consiga o Elixir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, comenta. E se você quiser ler histórias escritas por mim, tem o link do meu WhatsApp na descrição, também tem o link das redes sociais pra você me seguir lá no Twitter, curtir a página no Facebook. E até a próxima!